E depois ele conversa com o rei. E ali o rei se cria toda uma situação favorável para ele. E quando eu li aquele texto, eu fiquei pensando comigo, nossa, que oração rápida. Mas o Espírito de Deus me fez atentar para o capítulo 1, que mostra que Neemias, ele tinha 4 meses de oração. Ou seja, Deus estava me dizendo que a oração de Neemias estava em dia. Preste atenção nisso, que isso aqui é manto. Como dizem os novos pregadores, isso aqui é uma chave. A oração em dia. Como está a tua oração? A oração em dia é todos os dias contar a nossa história para o Senhor. Deus, a minha história, eu quero contar a minha história, Senhor. Porque geralmente, nós contamos a nossa história em oração somente em momentos específicos. É difícil, não é sempre, né? Você já parou? Eu quero fazer essa pergunta para você. Quantas vezes você contou a tua história para o Senhor no decorrer da tua vida? Quantas vezes você contou a tua história? Contar a tua história. Contar a tua história. Senhor, eu comecei assim, eu me lembro ainda quando eu era criança. Senhor. Então Deus está dizendo, coloca a tua oração em dia. Coloca a tua oração em dia, todos os dias conversar com o Senhor de maneira profunda. E ali então, os céus se descortinar para você. E o Senhor vai te revelar coisas profundas, coisas ocultas, como está escrito em Jeremias 33:3. Aleluia. Depois que nós aprendemos esse processo, nós vamos para o lugar santo do santo. Repare que isto tudo está dentro de nós. Você é o tabernáculo de Deus. Você é o tabernáculo. Tudo isso tem que estar dentro de você. O altar de Cristo, a bacia do lavatório, a mesa dos pães. Cada vez que eu paro, volto, vem uma revelação nova, pastor. Porque a mesa dos pães, se dentro de você tem uma mesa, então alguém se alimenta do que está dentro de você. Quem é que se alimenta? É Deus? Ou a carne? Ou demônios? Se alimentam do que está dentro de mim. Quando eu entendi então todo esse processo, eu entro no lugar santo dos santos. E ali tem um utensílio apenas, a arca da aliança. A arca da aliança, Arona Kodesh, ela possuía 3 utensílios lá dentro. 3 utensílios. O primeiro utensílio era as tábuas da lei. O segundo utensílio é a vara de Arão que floresceu. E o terceiro utensílio é o maná que desceu do céu. De maneira que, meus irmãos, prestem atenção nisso. Olha aqui na minha gravata, os irmãos que estão aí no fundo da igreja, preste atenção aqui na minha gravatinha. Oh, glórias a Deus, aleluia. As tábuas da lei continham lá 3 tipos de lei: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. O obreiro, ele tem que conhecer as 3. A lei moral nós já sabemos, é a nossa vida moral, é o nosso rosto, é o nosso testemunho, a nossa vida. A lei civil é o nosso relacionamento na sociedade, a nossa ética, o nosso testemunho, o nosso rosto. E a lei cerimonial? A lei cerimonial, querido, faz parte do conhecimento do obreiro, em conhecer tudo que se há a respeito dos cultos da igreja. Como se abre o culto, como se fecha o culto, como se dirige o culto, que tipo de culto é? Culto de domingo, culto de ceia, culto fúnebre, culto de casamento. Como se faz uma visita, como se ora por alguém que está endemoniado, que está enfermo. Como eu devo fazer? Eu sei que nós temos obreiros específicos, pastor, seus obreiros, mas todo cristão deve ter o conhecimento. Você entende isso, meu irmão? Nós precisamos, você precisa ter esse desejo de conhecer os assuntos do teu Deus. Aleluia. Porque, querido, você não sabe, meu irmão, mas pode ter uma hora em que Deus quer usar você. Aleluia. Numa visita, numa mensagem, para fazer algo específico. Aleluia. Deus conta com você. Então o obreiro,
ele já está agora caminhando para a maturidade. Ele começou lá como visitante, ele foi como congregado, ele se tornou membro, ele se tornou obreiro. Ele tem essa responsabilidade, porque como congregado ele tinha a obrigação de vir ao culto. Como membro, eu esqueci da obrigação do membro. O membro ele tem duas obrigações: vir ao culto, vir aos cultos, todos os cultos, e participar da ceia do Senhor.